Reação de eliminação. Vamos aqui para a introdução. As reações de eliminação são aquelas em que, partindo de um único composto orgânico, obtém-se outros dois, um orgânico e outro inorgânico. Podem ser intramoleculares ou intermoleculares. As eliminações intramoleculares são as que ocorrem quando uma molécula do composto orgânico elimina alguns de seus átomos. Normalmente, o grupo de átomos eliminado dá origem a uma molécula de água ou de um haleto de hidrogênio. Forma-se, desse modo, um composto orgânico insaturado, ou seja, com a ligação dupla. Como é mostrado aqui nesse exemplo, ó. Temos aqui ó, a molécula, tá? Vai ser eliminado esse A e esse B. Essas ligações aqui são quebradas e liberam esses dois. Ó. Forma aqui o AB, que no caso será o composto inorgânico, e o composto orgânico insaturado. Está aqui ele com a ligação dupla. E temos as eliminações intermoleculares, que ocorrem quando duas moléculas do composto orgânico interagem unindo-se numa única molécula com a eliminação simultânea de determinado grupo de átomos. Como mostrado aqui nesse exemplo, ó. Temos duas moléculas aqui, ó, tá? O que vai ser eliminado? O A, B de uma e o B da outra. Aí o A aqui se une com o carbono da outra molécula, como mostrado aqui, ó, foi eliminado AB2. Geralmente a gente vai ver isso na eliminação de água, né? Então vai ficar aqui H2O. E aqui, ó, o composto orgânico que foi formado, o novo composto orgânico formado, que geralmente é um éter. As reações de eliminação que a gente vai ver aqui na aula são essas quatro. Eliminação de hidrogênio, eliminação de halogênio, eliminação de halogenidretos e eliminação de água. Primeiramente, vamos à eliminação de hidrogênio, também chamado de desidrogenação. Como acontece aqui. Deixa eu colocar só aqui a caneta. Pronto. Temos o alcano, tá aqui, tá? O que é um alcano? Relembrando, o hidrocarboneto que apresenta somente ligações simples, né? Como o nome está dizendo aqui, ó, eliminação de hidrogênio. Então, o que ele vai perder? Os hidrogênios, tá? Para isso acontecer, é usado catalisador e calor. Então, tá aqui os hidrogênios que vão ser eliminados. Essas ligações aqui são quebradas, ó. E o par de elétrons delas vem para cá. Para poder fazer uma ligação dupla, tá? Então, vem um elétron dessa ligação e um elétron dessa ligação aqui. E forma a ligação dupla, tá? Então, forma um alceno. E os dois hidrogênios formam aqui o H2. Essa reação ela tem grande importância na indústria petroquímica, pois é a partir dos alcanos, que tem lá no petróleo, obtemos os alcenos, que são compostos que têm muitas aplicações industriais, como a gente já viu quando a gente estudou esse conteúdo de alcenos. Vamos agora para a eliminação de halogênio, que também é chamada de dehalogenação. Então, temos aqui como exemplo um dialeto. Tem aqui 2 bromos, que vai reagir com o zinco na presença de álcool. Então, como é que vai acontecer? Semelhante a outra reação. Vai quebrar aqui, ó, essa ligação. Um elétron vem para cá e o outro elétron vem para cá. Assim, vai formar a ligação dupla aqui. Olha, então formou o alceno, tá? Os 2 bromos, esse aqui e esse, vão se unir ao zinco, tá? Formando aqui o composto inorgânico. Veja que a eliminação dos halogênios, que são eletronegativos, é facilitada pela ação de um metal, que é o caso do zinco. Então, está aqui o zinco, ó, que é eletropositivo. Mostrando aqui, ó, mais um exemplo para vocês. Agora com o cloro, né? Então, ó, quebra aqui a ligação. Aí, os 2 cloros se unem ao zinco, formando aqui, ó, o
composto inorgânico. E aqui o composto orgânico com a ligação dupla, que foi formada aqui, que veio o elétron daqui e o outro daqui e forma a ligação dupla. Temos também a eliminação de halogenidretos, que são o HCl, HBr e o HI, também chamado de desidrohalogenação. Vamos aqui ao exemplo. Então, temos aqui um haleto, não é isso? Está aqui o bromo e o hidrogênio. Vai ocorrer com KOH e álcool, formando um alceno. O mecanismo é a mesma coisa, vai quebrar, tá? Aqui, os elétrons vêm para cá, forma a ligação dupla e o que saiu aqui é o composto inorgânico que foi formado também. Então, a partir de um haleto foi formado um alceno. Essa eliminação é obtida por meio do KOH, que é o hidróxido de potássio, que é esse aqui, ó, em cima da seta. Em solução alcoólica, o que é perfeitamente lógico, pois nada melhor que uma base, que é o KOH, para arrancar um ácido, que é o HBr, de uma molécula orgânica. Então, a gente usa aqui essa base porque ele tem a capacidade de arrancar o ácido, né, aqui da molécula orgânica. Partindo-se de haletos de cadeias maiores, haverá uma maior tendência do hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado. Tá? O nome dessa regra é a regra de Zaitsev, que é, de certa forma, o inverso da regra de Markov-Nikov. Então, vamos aqui nesses dois exemplos. Quer dizer, é o mesmo exemplo, com duas situações diferentes. Então, temos aqui, ó, o bromo está nesse carbono, não é isso? No carbono 2. 1, 2, 3, 4. É aqui a mesma molécula, tá? 1, 2, 3, 4. A gente vai ver aqui qual que segue a regra de Zaitsev. Então, o bromo está no carbono 2. O hidrogênio que vai sair vai ser do carbono vizinho. No caso aqui, esse carbono, o carbono 2, tem dois vizinhos. Tem um carbono 1 e tem um carbono 3, não é isso? De acordo com a regra de Zaitsev, o hidrogênio vai sair do carbono menos hidrogenado. Quem é o carbono menos hidrogenado? É o carbono 3, que tem dois hidrogênios. O carbono 1 tem 3 hidrogênios. Então, vai sair, ó, do carbono 3, tá? Formando aqui o produto, ó. Vai sair, né? A ligação vai ser quebrada aqui e aqui. Então, vai ser formada a ligação dupla aqui entre os carbonos 1, 2 e 3. Aqui, ó, 2 e 3 formou a ligação dupla. A outra reação pode acontecer? Sai no hidrogênio do carbono 1? Pode acontecer, mas é mais difícil de acontecer, né? Vai formar pouco produto, tá? Pode formar aqui, ó, com a ligação dupla aqui entre o carbono 1 e 2. Então, essa reação aqui ela é mínima, ela quase não acontece, tá? Essa aqui que segue a regra de Zaitsev é que é a reação predominante. E temos a eliminação de água, que o nome é desidratação. Vamos aqui, ó, ver no exemplo. O que é a água? H2O, não é isso? Então, tá aqui, ó, vai sair um OH de um carbono e um hidrogênio de outro carbono para poder formar a água, né? Para isso, precisa de um aquecimento e usa-se o catalisador ácido sulfúrico. A partir daí, vai formar a ligação dupla, que vai acontecer a mesma coisa das outras, quebra aqui as ligações e os elétrons vêm para cá e formam a ligação dupla. Formou aqui. E como saiu água, está aqui a molécula inorgânica, que é água. Então, a partir de um álcool, foi produzido um alceno. Partindo-se de álcools de cadeia maiores, haverá também a obediência da regra de Zaitsev, tá? Como vemos no exemplo aqui abaixo. Onde é que está o OH, gente? Está aqui no carbono 2, não é isso? Os vizinhos dele tem esse e tem esse. Qual é o que tem menos hidrogênios? Este carbono aqui, que eu estou circulando, só tem 2 hidrogênios. Então, a preferência da reação vai ser aqui, não é? Ó, quebrando aqui e aqui, e os elétrons vêm para cá, formando a ligação dupla aqui,
como é mostrado aqui, ó, no carbono 2 e 3, a ligação dupla. É isso? E a água aqui que saiu. A outra reação pode acontecer, porém, em muito menos quantidade do que essa primeira aqui. Temos a desidratação intramolecular e a intermolecular. Vamos ver aqui cada uma. A intramolecular ocorre quando a reação ocorre na própria molécula do álcool, tá? Como mostrado aqui nesse exemplo, ó. Então, tá aqui o álcool, vai sair o OH e o hidrogênio da mesma estrutura, formando aqui, ó, a água e o alceno, que é ele. Já a desidratação intermolecular, ela ocorre quando a reação se dá entre duas moléculas de álcool, que é importante para a produção de éteres. Olha aqui no exemplo, ó, temos essa molécula aqui de álcool e essa outra aqui. Observe que elas são a mesma molécula, são iguais, né? Então, o que vai acontecer? Vai sair, ó, um OH de uma molécula e o hidrogênio aqui da outra, né? Se unem esses dois e formam o quê? H2O, a água. Né? Aqui H2O. Tá? Então, vai sair um OH de uma molécula e o hidrogênio da outra. Esse oxigênio que sobrou vai se ligar lá no outro carbono, nesse aqui, ó. Se liga nesse carbono. Formando o grupo funcional que éter, que é o que? Oxigênio entre carbonos, mais a substância inorgânica, que é a água. Também acontece a desidratação em ácidos carboxílicos. Tá? Os ácidos carboxílicos sofrem desidratação intermolecular na presença de agentes desidratantes, como o exemplo do pentóxido de difósforo ou o ácido fosfórico, e aquecimento produzindo anidridos de ácido carboxílicos. Os anidridos são mais reativos que os ácidos carboxílicos, dos quais se originaram. Por isso, são muito empregados em síntese orgânica. Então, vamos ver aqui como é que acontece. Então, está aqui, ó, uma molécula aqui de ácido carboxílico e aqui a outra. Vai acontecer semelhante ao que eu mostrei no slide anterior. Ó, vai vir aqui um OH daqui e um hidrogênio da outra molécula. Aqui eles se unem. O que ele forma? H2O, não é isso? Esse oxigênio que sobrou se liga aqui nesse carbono, formando aqui, ó, o produto. Aqui o oxigênio se ligou no outro carbono. O nome dessa estrutura aqui, dessa função orgânica, é anidrido, mais a água aqui que foi formada. Aqui foram as referências que foram utilizadas para preparar a aula e até a próxima aula. Tchau, tchau!